A gente viu um abril um pouco mais difícil, né? O investidor precisou ter muito sangue frio, piora do cenário macro, questões fiscais aqui no Brasil também preocupando os investidores. Passado abril, o que o investidor deve ficar de olho para maio? Bom, em abril é muito importante a gente considerar que a gente quase não teve divulgação de balanço aqui no Brasil. Então, toda a ação ficou voltada para o macroeconômico. E a gente teve um macroeconômico que se deteriorou um pouquinho na margem, principalmente lá fora, nos Estados Unidos. Então, a gente teve dados da economia que mostraram o mercado de trabalho ainda aquecido, uma atividade econômica ainda aquecida lá nos Estados Unidos, com uma inflação que não só resiste em cair, como a parte de serviços, que é aquela última milha da desinflação, começou a apontar para cima. Então, isso levou todo o mercado a postergar, né, a estimativa de corte de juros pelo Federal Reserve. Os próprios membros da autoridade monetária, até mesmo aqueles membros que são mais pró-corte, começaram a adotar um discurso mais rígido, mais conservador em relação aos cortes. E aqui no Brasil, apesar da nossa inflação estar muito bem comportada, o nosso mercado acaba muito dependente do cenário externo, né? Até porque ele coloca um limite nos cortes de juros que o nosso Banco Central pode fazer aqui, né? Porque se ele cortar demais, o diferencial de juros perde atratividade, o nosso câmbio desvaloriza e isso, por sua vez, volta a bater na inflação. Então, por conta desse cenário externo, né, a gente teve uma correção das bolsas ao redor do mundo, mas ainda mais no caso do Brasil, que não só é mais sensível ao cenário externo, né, porque o fluxo gringo é 55% do nosso volume de negociação da bolsa, mas também não posso negar que a gente teve nossas questões locais, né? Então, a primeira foi a parte do fiscal, né, com a mudança da meta que era de superávit do PIB no ano que vem para uma meta de déficit zero, então isso é claro, né, aumenta um pouco a aversão a risco. E de outro lado, o aumento dessa percepção de risco institucional, né, com o governo fazendo, não exatamente intervindo, né, mas dando sinais com algumas falas de que poderia vir a intervir em alguns setores e tudo mais. Então isso gera um ruído muito grande, isso gera uma aversão a risco muito grande.